Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá! Um tempo atrás nós gravamos já um livro do Juhani Palasma e foi o livro Essências dele, né? E agora a gente tá fazendo um outro da mesma coleção que é o Habitar. Vamos lá! Feliz a tarde voa para o mar. Feliz enquanto o mundo ainda chora por estar tão ao descaso. Assim como o outro livro que a gente gravou, né, do Juhani, a GG que forneceu esse livro pra gente, nessa parceria que nós estamos fazendo. Grande Gustavo Gille. Exatamente. E vai é legal, porque esse livro também vai rolar um sorteio no nosso... É mesmo? Exatamente. Olha só. É muito benefício. Muito benefício. Então a gente vai falar um pouquinho desse livro sem dar o spoiler completo, só dando um panoraminha. Dá umas pinceladas mágicas pra você. Ou não. Então, esse livro, muito legal. Vamos sortear esse livro? Vamos sortear. Então E- vá. Quem Porque ganhou? a Gustavo Gille nos deu 2 exemplares. O Gabriel riscou e fez, né, zoou com o livro aqui. Anotações. Minhas anotações. Anotações. Vocês desculpa, anotam nos livros? E puto, pior que eu anoto. Tem gente que não gosta de anotar. Eu gosto de anotar também. Eu não anoto, na verdade. Eu anotei nesse só aqui. Ah, tá. Porque também, o primeiro você fez e você anotou, eu achei que eu tinha que anotar também. Tinha essa liberdade. Mas o segundo livro, então, a gente vai sortear pros nossos ouvintes lá no Instagram. Boa. As regrinhas do sorteio vão ser as mesmas que a gente já fez pros outros, né? Siga mais informações lá no nosso Insta. Lembrando que nesse e em qualquer outro livro da Gustavo Gille, vocês têm 20% de desconto com o cupom Arquipapo. 20. Boa. Antes de começar o episódio, a gente vai falar das notícias Vamos! que nós filtramos aí na quinzena. Eu vou começar falando dos mais novos jurados do Prêmio Pritzker. Opa, é? Quem é? Olha, quem que a gente precisa agradar, então, é isso? Papel e caneta na mão, A pessoal. Débora Berk e o Barry Bergdahl. Quem são? Então, eles foram nomeados agora, né, como novos jurados, e eles estão substituindo o Richard Rogers Putz, que perda. e o Ratan N. Tata. Pois é. Grande jurado. Desculpa, eu não conheci o cara. Então, a Débora, ela é uma arquiteta bastante conhecida já internacionalmente e ela é diretora de arquitetura de Yale, da faculdade de Yale. Porra! Yale que é pau a pau com Harvard, né? Isso, ela já foi vencedora de vários prêmios e ela fala ali: sinto-me honrada em fazer parte do júri, enquanto celebramos a melhor e mais humana arquitetura de todo mundo. Acredito que o prêmio também pode ajudar a educar esse público sobre o que a arquitetura pode alcançar agora e no futuro. Belo discurso, né? Que legal. E o Barry Bergdahl é professor de História da Arte e Arqueologia na Universidade de Colômbia. Ele é ex-curador do Departamento de Arquitetura e Design do Museu de Arte Moderna de Nova York. Caraca, Ele falou só também currículo topper, hein? é uma enorme honra participar do júri do Prêmio Pritzker nesse momento chave na prática e culturas arquitetônicas. Vou deixar o link para vocês, eu pesquei isso aqui lá no ArcDaily. Legal? Então, lembrando que quem quiser participar do Pritzker é aberto a todos. Manda um e-mail para Isso. martatorne@pritzkerprize.com. Fala lá, ouvindo o Arquipapo, tá Que dá para concorrer. Quero ganhar. segue meu portfólio, ATT. Beijo. Beijo. Regards. Kind regards. Qual é a próxima notícia? Estudo revela a precariedade das calçadas nas 27 capitais brasileiras. A organização Mobilize Brasil fez esse estudo nas 27 capitais e descobriu que não é boa em nenhuma. Pois é. Que é uma merda. Pois é. Hoje em dia, as construções todas seguem uma rigorosa norma de acessibilidade, né? Mas as calçadas, o ambiente externo, não tem acompanhado a evolução que os ambientes internos têm atingido, né? E então, fica aí, né? Das 27 capitais, a média nacional foi de 5,78. Na escala de 10? 5,71, numa escala de 0 a 10. Caraca, hein? Parabéns, capitais. Então, de parabéns. Cara, imagina quem precisa usar cadeira de rodas, né? Puta, Como é nem que faz, fale, cara? Barra, hein? Complicadíssimo, meu. Bom, fica aí um puxão de orelha aí na galera, hein? Outra notícia aqui, ó. O The Guardian fez uma lista dos 25 melhores edifícios do século XXI. Pretenciosa, né? Uma lista dessa, hein? Eu separei aqui, ó. Só alguns importantes aqui, ó. O 24º foi as moradias infantis do Rosenbau e do Aleph Zero.
Olha só. Que legal. Então é o único brasileiro que tá nessa lista. E os 8 primeiros lugares aqui, tá bom? Tá bom. Porque senão é uma lista muito grande. Isso. Então aqui, em 8º lugar. Vasconcelos Biblioteca e o Jardim Botânico na Cidade do México. Casa da Música em Porto, em Portugal. Aham, sim. Do Curras, né? É. Roma. Curras. Fantástica essa obra. Mas a gente vai fazer um episódio sobre Portugal. Vamos mesmo. Inclusive, Tamo quero devendo. agradecer o pessoal de Portugal que já mandou um material pra gente lá. A gente tá devendo, mas vai sair, vai sair. Museu de Arte Contemporânea de Kanazawa, no Japão. Olha. Mas é do Sanaa. Highline Park, Nova York. Lindo. Diller, Scofidio e Renfro. A Biblioteca Central de Seattle. Olha aí, Porra, o do OMA Curras. também de volta. Aham. E essa é uma obra que a gente já falou aqui, episódio Já. especial. O Niels Museum de Berlim. David Chipperfield e Julian Arap. Eu não me recordo, tem que dar uma olhada, ver as imagens. Imagens. O Grand Park de Bordeaux, na França, do La Canton e Vassal Arquitetos. E o primeiro lugar, Tate Modern, Herzog e Demeron. Ah, tesão pra caralho, cara. Tesão pra caralho. Olha, realmente, essa é uma puta obra. Então tá aqui, ó, inclusive uma lista boa pra gente fazer episódios depois, hein? Esse é do século XXI. Isso, Beleza. que é o que a gente tá agora. No caso, só pra... Situar aí. Agora, muito importante mesmo, a gente tem que agradecer. Quem, Renata? Tem que agradecer quem tá assinando os nossos planozinhos lá no PicPay pra nos ajudar a contribuir com esse conteúdo. Quem são essas pessoas? Nome da galera, Gabriel. Então, um abraço pra Cíntia Cassaro, Alberto Guerra Valadares, Augusto Alvarenga, Paula Dias, Rodrigo Sorgato, Marcelo Marcos, Aline Araújo, João Cunha e Bárbara de Supoio. Muito Valeu, obrigada. galera. E pra quem tá participando no nosso plano de 10 pila, certo? Exatamente. Amanhã, dia 1º de novembro, Outubro, meu Deus Meu do céu. Deus. Calma, Renata. Amanhã, dia 1º de outubro, a gente vai fazer um sorteio do livro e vamos publicar lá no nosso Instagram. Então Beleza. fique acompanhando que, quem sabe, você já vai ganhar. Qual que é o livro, Cazu? O livro é Palavra de Arquiteto, Citações, Ironias e Doses de Sabedoria, que é um compilado e editado por Laura S. Duchiques. E quem ganhar, a gente vai mandar diretamente para sua casa. Então, quem quiser participar, quem quiser primeiro puder, né, colaborar com a gente nesse trabalho, como que são os nossos planos? Então a gente tem um plano que a gente chamou de estudo preliminar, que é de R$5. E esse plano a gente vai te agradecer aqui nos episódios e estaremos imensamente agradecidos. E o plano de R$10, que além de a gente agradecer, você também participa desses sorteios né, de livros e de brindes que a gente vai atrás para sortear para essa galera. Inclusive, uma coisa que a gente está fazendo esse ano é tentando montar várias parcerias e tal, para a gente conseguir trazer livros e coisas para você, ouvinte, e principalmente aqueles que nos ajudam a fazer esse episódio. E agora, fique com o episódio dessa quinzena. Então, o que aconteceu? A gente pegou esse livrinho, né? Livrinho bacaninha, pequenininho, fácil de você levar. É um pocketbook. É um livro pra você levar no bolso, né? Pra você ler no avião, no Olha. ônibus, no carro. Vai depender da sua elegância, Na né? rua, na chuva, Ou na fazenda. na fazenda ou numa casinha de sapê. Exato. E assim, o livro é uma coletânea de 5 textos que o Johanni Palasman desenvolveu sobre o habitar, tanto na escala da casa quanto na escala da cidade. O primeiro texto, então, é de 1994 e o quinto e último texto é de 2015. Então são 20 anos aí de pensamento, né, a respeito do habitar, e que é legal também da gente ver como que como que as ideias desse arquiteto vão evoluindo no passar dos anos, né? Então eles estão em ordem cronológica ali. Estão né? em ordem cronológica. Uhum. E assim, da mesma forma que a gente fez no outro episódio aqui, a gente pegou algumas frases, que esse livro aqui é cheio de frases de efeito, sabe? Frases... Aquela pra colocar no começo da dissertação lá na... Isso! Aquela pra você colocar como citação principal, assim, né? Frases poderosas. Então a gente separou aqui algumas dessas frases pra gente discutir aqui e pra instigar em você, ouvinte, a vontade de saber um pouco mais, saber o que pensa Johanni Palasman. Beleza. Então vamos lá? Essa é a tua frase? Desculpa, Gabriel. Vamos lá.
Então vamos lá. Pra quem não ouviu o outro episódio, que é o Essências, do outro livro do Johanni... Tem que ouvir, né? Tem que ouvir, né? E a gente falou um pouco da biografia dele, né? Introduziu porque ele é finlandês, arquiteto, enfim, professor, né? Super renomado e reconhecido aí no mundo da arquitetura. E então quem quiser ouvir mais detalhes também dá uma ouvida lá no episódio do Essências. Então vamos lá. Em nossas escolas de arquitetura, somos ensinados a projetar casas e não lares. Pois é, você veja. Ele coloca aqui a casa como a casca da construção, né? Quando o lar acaba sendo uma fusão de vários conceitos e vários elementos, vários símbolos que você coloca dentro dessa casca da casa para transformar ela em uma coisa mais pessoal. Ele até cita que é engraçado perceber que os livros de arquitetura, eles são todos assim, a casa do arquiteto, casas da Califórnia, né? E as revistas de fofoca são mais tipo o lar dos artistas, o lar de não sei o quê. Essa referência dele faz mais alusão à língua inglesa, né? Aqui no Brasil, talvez a gente não use tanto essa diferenciação entre casa e lar. Mas em inglês, quando você fala I'm going home, você está indo pra não apenas pra cobertinha, né? Pro sofazinho, pro seu lar, Netflix. Entendeu? Para aquele, Tá aquele lugar que te abraça, né? Para aquele lugar que te abraça, né? E a crítica é justamente que na faculdade de arquitetura a gente aprende a gente aprende a representar uma série de conceitos, uma série de metáforas dentro de uma espécie de uma obra de arte que não resume o que é lar, não necessariamente atinge todos os elementos capazes de transformar aquela construção em um verdadeiro lar. Agora eu quero fazer uma oposição aqui. Opa, vamos olha lá. lá, então. Cabe ao arquiteto fazer da casa um lar? Em certos elementos eu acho que sim, mas muito é a pessoa entrar lá e fazer acontecer, né? Eu acho que sim. Mas a gente tem também muita gente que não gosta de fazer esse tipo de coisa e que daí contrata um interior designer, por exemplo. Ou um designer de interiores. Ou um arquiteto de Ou um arquiteto de interiores. Né? Não, porque o que eu fiquei pensando, sabe? Acho que até teve uns podcasts que a gente já falou disso, daquele negócio de tirar foto da obra pronta, né? Que você tira a foto pra publicar exatamente antes da casa, chegar. da casa talvez se transformar nesse referido lar, né? Você quer que ele fique um ambiente mais seco possível ali pra você... Antes de troços tomar... Antes do teu cliente colocar o tapete de oncinha. Antes de tomar rumos que você não pode controlar mais, é. né? Mas, eu tô defendendo novamente do nosso lado, eu acho que também porque você quer que mais pessoas se identifiquem com aquilo, né? Que seja mais tela e branco. Neutro, né? Digamos, neutro, né? de certa forma, pra você mostrar teu trabalho. Se você deixar mais impessoal, né? Então aquilo talvez atinja... O que eu pensei que faz mais... Que a gente tem que atingir é que o espaço projetado consiga abrigar o que essa pessoa vai trazer de bagagem própria, assim, sabe? Sim, sim. Tipo, não adianta você pensar que num ambiente super minimalista, numa pessoa que tem um monte de tranqueira. Talvez seja isso, tranqueira, né? Eu já tô falando mal do lar da pessoa. Das coisas que ela tem. Mas, Cazu, deixa eu te perguntar... Falou eu que tenho, tipo, um João Bobo no meio da sala aqui, né? A Renata como cliente. Olha, eu preciso ter o João Bobo na sala. Tipo, necessário. Mas, Cazu, então deixa eu te fazer uma pergunta pra você. Aqui, usando exemplos que a gente já tratou aqui no podcast. Tá. Você acha que a casa Farnsworth, ela te transmite a sensação de lar? Pô, foda essa pergunta, hein? Faz outra. Faz outra. A casa da Cascata te transmite a sensação de lar? Vou dizer que aparentemente sim. Aparentemente sim. Ou né? comparativamente em relação a uma a casa da Cascata me parece que tem mais um conceito de lar. Pois é. Então, será que realmente o arquiteto... Será que realmente o papel do arquiteto e o conceito de lar estão realmente tão distantes assim? Eu acho que não tá errado, entendeu? Eu acho que é você colocar toda essa tua bagagem pessoal, de gostos e valores que vão agregar ao espaço construído pro arquiteto, não faz sentido, na minha opinião. Cabe ao profissional ajudar a orientar como levar isso, entender e, né, espacialmente como que você pode refletir aquilo. Mas tipo, só você faz, né, o teu cafofo, né? O que eu acho que pode ser que o Johanni
de certa maneira, está questionando um pouco essa questão do ensino de projetar casas em comparação com o lar. Pode ser que, talvez até muitas vezes, o exercício de casas dentro da faculdade, ele não tem um propósito necessariamente de criar o lar, mas ele tem um... Porque, assim... É que não tem um cliente real também, né? Então, é isso que eu ia chegar. Qual é o cliente real disso, né? A gente tem, muitas vezes, a definição de um programa, um terreno com as complexidades do próprio terreno, declividades, insolação, enfim, zoneamentos. E talvez isso já seja altamente complexo para resolver dentro da faculdade, né? E muitas vezes o cliente real ele não está ali, né? E na vida real, na vida profissional, a gente começa a perceber que o cliente vai ter desejos, vai ter vontades, vai ter desejos estéticos dos quais a gente não compartilha, vai ter coleções muitas vezes absurdas, né? Das quais a gente nem sabia que era possível colecionar, enfim. Tá falando alguma coisa específica aí? Que você Não. lembrou, não? Mas assim, são coisas que pro cliente vão fazer muito sentido, né? Talvez esses elementos vão trazendo um conceito de lar para essa pessoa que vai habitar. Mas eu acho que talvez o ponto que eu queria mais enfatizar é que, assim, quando a gente passa a projetar para pessoas reais, as vontades e necessidades passam a ter um destino e um objetivo para a gente cumprir. Então, eu acho que vai se aproximando um pouco mais naturalmente de um conceito de lar, por exemplo. E sai um pouco dessa arquitetura como arte, né? Como obra escultórica e... Exato, porque eu acho que muitas vezes a casa, né, do arquiteto é vista realmente como um símbolo, né? Como uma coisa muito mais artística, escultórica, como você disse, do que realmente um lar, né? Imagino que vocês já receberam alguns clientes que falam assim, putz, eu quero uma casa, um apartamento, o que seja uma casa com vida, que não seja essas fotos de revista sem graça, sem vida, quero uma casa, né, que eu me sinta super bem e tal. Então, acho que acontece isso de algumas fotografias, que nem a Renata falou, de a gente preparar as casas, e muito distante do que é uma realidade, né? Então, é bonito muitas vezes para um grupo de arquitetos, os seus amigos arquitetos, enfim, mas que não necessariamente para as pessoas que né, comuns, assim, que vão te contratar, necessariamente gostam daquilo, né? E daí, pra tirar foto, você pede licença pra tirar as coisas? Com jeitinho tem que fazer, né? Olha só, mas tem um arquiteto aqui de Curitiba que eu entrevistei uma vez, e ele fez uma casa fantástica, onde a proprietária falou o seguinte, então a gente tá construindo essa nova casa, uma casa grande, uma casa maravilhosa, tudo, só que quando eu entrar nessa casa, eu quero me sentir em casa. Eita. Eu não quero entrar nessa casa como eu entro num quarto de hotel. Eu quero me sentir em casa. Aí, cara, ele foi na casa onde eles moravam, né, na época, catalogou todos os móveis, a maioria dos objetos de decoração que eles tinham lá e incluiu esses objetos todos no projeto. Ah, que legal. Quando a mulher entrou na casa, eram os objetos dela. Uhum. Era a identidade dela que estava naquele lugar novo. Com certeza. E isso traz muito, acho que, a sensação de lar para uma pessoa, né? Lógico, Mas você colocou ali na sequência o destaque dos ingredientes do lar, né? Exatamente. Então exatamente. Agora vamos para a segunda questão que a gente colocou aqui, que está no livro do Johann Palasma, que é o seguinte: os ingredientes do lar. Sal, trigo, amor. Sazon. Então, o primeiro ingrediente são os elementos fundamentados em um nível biocultural profundo e inconsciente. Caraca. Vamos lá, Gabriel. Estamos tentando te acompanhar. Então, por exemplo, a entrada, a cobertura, a lareira. Então, Elementos da casa. Elementos bioculturais, ou seja, elementos que façam com que a construção converse com o modo exterior, né? Ou seja, você está aquele negócio talvez da bioarquitetura, né? Você está num lugar quente, precisa de janelas, e culturais, né? Ou seja, elementos que fazem parte da cultura do lugar onde a casa está inserida. Vou falar um exemplo esdrúxulo que eu entendo aqui. Casas brasileiras, você consegue pensar numa casa sem lavanderia, sem tanque? Agora você vai para os Estados Unidos, não é a realidade. Entendi. Exatamente. Ingrediente número 2. Elementos relacionados com a vida pessoal e a identidade do habitante. Boa. Daí são os Tupperware, né? E objetos de valor sentimental, por Tupperware. exemplo. Muita gente tem valor sentimental com Tupperware. Putz, eu não tua empresto. mãe, por exemplo. Verdade. Pertences, objetos herdados de família. É verdade. Tá ali Tá o ali, ó. quadro da minha tataravó lá, ó. Ingrediente número 3. Símbolos sociais com o objetivo de passar certa imagem ou mensagem às pessoas de Mas daí eu fora. gosto. Tipo, escadaria
com detalhes de mármore e ouro. Isso, 2 leão. exatamente. São símbolos, No mínimo. São símbolos de riqueza, ou de educação, ou de identidade social. Muitas vezes, quando eu estava na escola, por exemplo, entrava na casa do amiguinho, tinha uma Bíblia, por exemplo, aberta na sala. É verdade. um elemento, um símbolo social que mostra a fé daquela família, daquela pessoa lá. Quais são esses ingredientes na sua casa? Quais são seus alimentos bioculturais? Os bioculturais, acho que a gente pode... Porque estamos todo mundo na Todo mesma mundo biocultura. tem, né? exatamente. Estamos no... biocultura. Estamos nesse Parece mesmo... coisa de bactéria, né? mas Vamos fazer, se eu te passo a esfregar uma esponja aqui no nosso balcão e no teu, vai ser a mesma colônia. Vai, provavelmente. Talvez lá em casa um pouco mais. Olha, não Não sei. duvide. Não, duvide. E quais são os seus elementos pessoais de identidade, Kazu? Do seu lar. Não, eu acho assim, tem o pôster de shows, né, que pra mim tem um valor inimaginável, né, Sim. incalculável, assim. São, primeiro, de bandas que eu gosto, de viagens que eu fiz pra assistir shows, né, então tudo aquilo traz memórias, assim, eu falo, pô, quando eu vou construir, né, quando eu projetei lá meu apartamento, bom, esses elementos têm que ter super importância, tem que estar à mostra, né. Que mais? Os elementos, acho que esses são os principais, assim. Daí, coleção de CD, né, essas coisas assim que tem ainda lá, né. Joguei muita coisa fora, mas ainda tem alguns ótimos CDs lá. Não tem onde ouvir, né? Mas Tá lá, dá pra ver o é encarte, só né? decorativo. Mas esses são elementos, pra mim, essenciais, assim, né. E quais você acha que são os seus, Gabriel? A gente tem várias coisas aqui em casa, né? Tem os quadros que são herdados da minha família, que são aqui. Tem quadros que a gente comprou nas nossas viagens, né? Tem quadros também que foram dados pra gente por amigos queridos, né? Tipo, tem o aparador aqui que também foi feito por um amigo nosso. Então, tipo, são essas coisas pessoais, assim, né? E você, Renata? É Tem a alguma mesma coisa casa, aqui né? tem alguma coisa Uma aqui coisa que que o você Gabriel gosta ou falou. não? Tipo, vai rolar mó DR no casal. Não, Na sabe que verdade, eu eu não falo, gosto né? da decoração daqui de casa. Que o que eu enxergo aqui em casa, assim, A principalmente... mesa que nós estamos aqui, dado por um amigo nosso. Exatamente. Não comprei nada aqui dentro. Não, isso é que eu enxergo que aqui em casa, especificamente, como foi um processo muito lento, de certa forma, que a gente até... Porque é caro e tudo, a gente foi fazendo pouco a pouco e a gente queria fazer certas coisas específicas e demorou. Então, eu consigo enxergar essa construção da identidade bem, assim, porque foi de pouquinho em pouquinho. Pra mim é a cozinha, como um todo, assim, sabe? Tipo, tudo que tem, eu tenho livros de culinária que eu gosto, tenho elementos decorativos, o projeto em si que eu fiz como eu queria, o posicionamento das coisas. Então, acho que reflete bastante, assim, o que eu gosto. Agora eu quero saber dos símbolos sociais. O que reflete a sua riqueza, Kazu? Isso Minha mesmo. riqueza? Ou a sua educação? Não, eu não tenho muito educação. Riqueza também passa bem longe do meu apartamento. Ó, vou dar um exemplo aqui, então, já Não, que você não sabe. Pode ser? Vou dar um exemplo aqui da minha casa, aqui, por exemplo. A gente tá sentado numa... Sentado não, mas a gente tá aqui numa mesa, né? Mesa do Aero Sarinem, que é um símbolo social. Com essa mesa aqui, tipo, de um jeito ou de outro, a gente acaba mostrando pros nossos visitantes que a gente gosta de design, né? Que a gente conhece. Piso a de história. taquinho, né? Todos temos. É verdade, isso tem lá. Piso de taquinho. Só arquiteto quer ter piso de taquinho, caso, né? Valorização daquele produto antigo, né? É. Valorização. Ressignificar as coisas. Piso taquinho, eu usei cimento queimado na minha cozinha, né? Viu? Só. Daí chegou minha avó lá e falou: e aqui, o que vai aqui de piso aqui? Terminou já a obra? Você já tá morando nesse contrapiso? Era um símbolo hipster que eu achava, né? Pra minha avó aquilo era obra inacabada. Obra inacabada. Muito bem. Não, eu queria só Voltar? puxar acho que alguns elementos que são interessantes. Teve uma historinha que a respeito dessa questão dos símbolos sociais. É um arquiteto famoso aqui também em Curitiba que ele foi projetar uma biblioteca. E ele falou, olha, é uma biblioteca de uma universidade, então quando o reitor chegou para ele, encomendou a biblioteca, ele falou, ó, quero uma biblioteca que, né, com aqueles elementos clássicos, com a coisa gregos, né, da reflexão, então eu quero essa coisa com frontão, colunas, jônicas, coríntias, dóricas, enfim, tudo que eu... né, esse é o meu desejo. E aí o arquiteto falou, olha, ok, vou no meu escritório, vou pensar, né. E aí ele refletindo, né, sobre o que na verdade estava por trás daquela demanda do cliente, né? Então ele queria, digamos, dar um
um símbolo de solidez para a própria universidade, um símbolo de um pensamento, né? Por exemplo, de simetria, sabe? De ordem, de organização. E, para aquele reitor naquele momento, o que significava aqueles conceitos que ele gostaria de aplicar era um neoclássico, por exemplo. E o arquiteto, né, numa luta interna, não quero apresentar um neoclássico, quero propor uma nova coisa. Mas ele falou, eu identifiquei quais são os conceitos que você quer transmitir com esse novo edifício e eu estou propondo uma nova linguagem. Uma linguagem que também vai ter a questão de solidez, a questão de, simetria. Então, assim, esses elementos importantes eu vou conseguir trazer com uma outra linguagem. E talvez o grande lance aqui é que eu consigo, talvez, propor uma arquitetura que tenha mais a ver com o momento atual. Né? E talvez até a ideia de modernidade de uma biblioteca mais contemporânea, que esteja mais atenta aos desenvolvimentos do ensino, da educação e tal, talvez vai se encaixar muito melhor dentro da sua universidade. E é legal porque ele convenceu o reitor a fazer essa biblioteca. Então você consegue hoje, quem for até na biblioteca da PUC, consegue identificar alguns elementos. Assim, existe o pórtico, mas numa releitura diferente. Sim. Né? Existe a simetria, né? Existe a transparência que daí ele conseguiu trazer. Talvez, achei interessante porque, no fundo, existem os símbolos sociais que as pessoas querem e trazem pra gente, mas não necessariamente a gente vai reproduzir aquilo do jeito que os caras estão falando. Né? A gente pode pesquisar e tentar interpretar um pouco para apresentar uma nova solução, de repente. Concordo. Sabe que a gente tava numa discussão desse negócio se tinha como ser elegante sem ser caro, né? Chamar atenção sem ser brega. E daí, você fala assim, que tem essas marcas, tipo a Louis Vuitton, não sei o que, fazem arquiteturas interessantes, assim, às vezes, né? Chamando atenção e tal. Só que daí é caro pra cacete também, né? Negócio super bacana. Mas é isso, né? Você ressignificar certas coisas, você consegue fazer um negócio bacanudo, assim. E dar o status social da Louis Vuitton. Aliás, as lojas da Apple são isso, né? Total. Tipo, transparecem o significado da marca, assim. O que é uma fachada inteira de vidro? Olha, somos transparentes, né? Somos claros. Nosso celular inteiro de vidro. Você não consegue segurar essa merda que escorrega na mão. Gabriel ácido aí com a Apple. Não, mas, enfim, os prédios vão ter um significado e símbolos também para as organizações. Só voltar no negócio do lar ali? Sim, não, eu ia voltar. Você vai voltar? Então volta aí. Não, pode voltar. Não, volta lá. Tchau. Não vou voltar. Só voltar no negócio lá, que o Johanny também coloca uma outra frase aqui, que eu achei muito interessante, fiquei pensando. Não coloquei na nossa listinha de frases aqui. Então é um bônus essa aí? Bônus aqui. Frase bônus, olha. Quando a gente tá falando de lar aqui, eu achei interessante. Que ele fala o seguinte, que estudos dizem, você deixar uma casa, ou quando você se muda, a falta que a casa antiga faz pra você pode se assemelhar à perda de um ente querido. Caralho. Tipo, você sente a falta daquela casa como você sentiria de um parente que se foi. Porra. Devo concordar. Eu também concordo, cara. Porque a gente cria uma relação sentimental com a casa ou com o lar, né? Porra. E a mudança, a gente cria... exatamente, a gente cria uma coisa muito forte com o lar. E às vezes a mudança, ela significa uma mudança de vida pra você. Às vezes você tá mudando pra uma outra cidade e tal. Eu acho que o lar, ele é um símbolo muito grande daquela vida, daquele período que você viveu ali, né? Os ciclos da vida, às vezes, pelas casas que você morou, né? É verdade. Tem um negócio que eu fiquei pensando que quando você se muda, às vezes, eu mudei poucas vezes, mas demora um tempo pra quando você sonha que você tá em casa, que você sonhar em que casa que você tá, assim, sabe? Tipo, eu acho que é aquele momento que você começa a sonhar que é a tua casa agora, tipo, agora é teu lar mesmo. Assim. Sim. Mas é interessante, cara. Eu lembro que algumas casas assim que eu me mudei, também poucas também assim, mas eu lembro que quando a última vez que eu olhei assim, falei, meu Deus, tô indo embora da casa. Nunca mais vou pisar aqui. E até hoje, às vezes, passo na frente e falo, quem será que tá morando aí, né? Cara, eu também dou uma pirada nessa. Não assim. pensa? Porque, inclusive, quando a gente mudou, por exemplo, de escritório, isso também rola, assim. Porque também. Às vezes é um lugar que você passou tanto tempo lá. Cara, todas as vezes que eu fui sair dos escritórios, assim, tipo... É triste, né? Porra, eu tinha uma relação sentimental. Eu escrevia textos pros lugares, assim, tipo, caralho, que foda. É a última vez que eu estou aqui, né? Tipo, sabe, final de Friends, assim, fecha a porta e deixa a chave, assim. Eu dou oi pra casa, né? Eu tenho esse negócio. Hã? Eu dou oi pra casa. Toda vez? Todo dia? Ou só a primeira vez que encontra? Não, tipo, sai e volta, assim? Não, só quando eu tô, tipo... Não, recorrentemente. Ah, Vamos dizer assim. Quase todo dia. Quando Legal. eu chego, no final do dia, assim.
Então tá. Pode deixar. Falou, oi, casa. Tudo bem? Não, Tá só oi, vazando um casa. gás, tá pingando no vizinho. Sou mal criada. Não, só oi, casa. E eu acho engraçado que eu tenho o hábito de falar pro Davi falar tchau pras coisas também, assim. Tipo, mas é que pra criança tipo, é um negócio de... Tipo, beleza, chega de brincar com isso, assim. Dê tchau pro carro agora. Vamos continuar andando. Ele desapega fácil. Tchau pro pipiu. Eu lembro que quando a casa da minha avó, pra mim foi tipo onde eu passei minha infância inteira, assim, tal, né? Enfim, eu saí de lá, mas meus avós continuaram morando lá, então, tipo, não dei tchau pra casa, né? Mas quando minha avó morreu, meu avô ficou mais um tempo lá depois, quando meu avô saiu de lá, cara, eu lembro que eu até tinha uma câmera, tipo, VCR, assim, né? Como é que é? Nossa, o que faz isso? VHS, né? VHS. De filmar uma filmadora? Eu filmei a casa, assim, o apartamento, assim. E onde é que tá esse filme? Pô, sei lá, né? Tá mofado ali. Eu era novo também, mas tipo, dá saudade, né, cara? Não, legal. E eu acho que isso que você falou, assim, que... Bom, as mudanças, né, elas ocorrem, são naturais. Às vezes as mudanças são boas, às vezes nem não necessariamente boas, né? Mas a casa, às vezes você pode estar mudando para uma casa maior, às vezes pode estar mudando para uma casa menor também. Então, e muitos, talvez esses elementos que a gente considera como... Que a gente tem identidade, que tem a relação emocional e afetiva, a gente vai levar e carregar. Né? Então, parte do nosso lar, ele tá nômade, digamos, junto com a gente, né? Então, as estruturas vão ficar, mas aquele quadro da bisavó, as outras coisas, os elementos que vão te trazendo uma relação, vão te trazer um pertencimento e sentimento do lar na próxima casa, né? Louco, né? Mas uma coisa também que eu não queria deixar passar é que, assim, você falou de o arquiteto que visitou o cliente, buscou os elementos e tal. Sim. Porque uma coisa, eu trabalho muito com essa parte residencial, né? E uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu vou visitar... Primeiro, assim, eu vou sempre visitar os clientes, a casa dos clientes. Então, eles falam assim, a gente quer construir, quer reformar e tal. Eu falo, primeira reunião que eu faço, vamos na casa de vocês. Porque eu acho assim que é onde eles normalmente estão mais confortáveis, né? E aí, lá você começa a entender um pouco a dinâmica da casa. Entender o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles têm, o que eles não têm. E aí eles começam a mostrar, né? Porque todo mundo tem interesse em... Às vezes a bagunça não, né? Mas assim, fica todo mundo sempre muito encabulado com a casa, né? Não, ainda mais quando você é arquiteto. Fudeu. Mas assim, querem mostrar, né? E eu quero entender um pouco o que é. E quando a gente começa a projetar, por exemplo, principalmente a sala de estar e tal, né? Uma frase que eu sempre falo, eu digo assim, olha, aqui é o lugar onde vocês precisam estar representados, né? Então, quais são os elementos que qualquer pessoa, quando entra aqui, fala, nossa, isso é vocês, né? Então, pode ser fotografias de viagem, pode ser coleção de CDs, pode ser... Bagunça acumulada. Pode ser bagunça acumulada. Sei lá, instrumentos musicais, pode ser pôster, pode ser o que quiser, plantas, né? Cada um tem uma vontade de ter as coisas. Então, assim, eu procuro me apresente esses itens e a gente vai tentar, né? Você pode entrar naqueles programas de acumuladores, sabe? Sem querer. Me presente essas sim, coisas. O cara abre um quarto. Tipo, não para de sair coisa. É perigoso. Mas assim, tentar buscar esses elementos. Por quê? Porque na hora que você está projetando a casa, você vê que a pessoa, quando você coloca aquilo que ela, né, sempre gostou, e você põe aquilo numa maquete eletrônica, por exemplo... Cara, isso daí tem um impacto enorme. Você coloca de molho lá, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem o quadro que você falou da tua bisavó. A primeira coisa que eu ia fazer é tirar uma foto do teu quadro, recortar no Photoshop e jogar isso dentro de uma maquete eletrônica. O cara vai adorar aquilo. Cara, né? Essa dica é muito boa. Também já fiz esse tipo de coisa. Já fez, né? Mas essa é uma técnica. Eu vou te falar um outro negócio do molho. Esse negócio do molho é bem empregado, mas tem um lance de molho que, às vezes, você vê aqueles bloquinhos encantadores no SketchUp, quadrinhos e bonitinho, começa a entupir de molho o teu negócio, só que já vi acontecer da pessoa implicar com o elemento decorativo e estragar todo o resto. É verdade. Pode acontecer também. Chama muito atenção. E a pessoa fala, puta, eu não gostei da moldura daquele quadro ali. E vai o negócio assim. Então, às vezes, quando vai representar molho, às vezes é melhor representar ele neutro, assim, sabe? Sem estampa, assim. Só, tipo, composição de quadros, assim. Pode ser também, é uma boa. Que daí a pessoa consegue enxergar as coisas pessoais dela. Isso é um negócio que a gente usa bastante com projeto comercial também, né? O manequim, ele, de certa forma, tem que ser uma forma que você consiga se enxergar
naquela Tem algumas representação. lojas que eu conheço aí que não fazem assim. Não, mas daí é outra Tem umas que pegada. estão cortando o cabeça do manequim. Cara, tem umas que parece que o manequim tá com dor de barriga. Pois O cara é. se contorcendo todo lá. Não, mas daí é uma cara. questão mais conceitual, é uma outra coisa. Mas em geral. Porra, eu não sei nem como é que eles conseguem roupa pra vestir aqueles negócios. Parece umas girafas, os caras. Mas enfim, em geral esse negócio, você deixa neutro pra pessoa conseguir se imaginar naquilo também. E né, na representação do lar, né, quando você tá no nível da maquete eletrônica ali, você deixa algumas coisas neutras pra pessoa conseguir enxergar os seus elementos pessoais ali. Então é isso, acho que o maior cuidado é a identificação do próprio cliente pra gente propor coisas que pra ele tenham muito sentido, né? Então você leva teu amigo psicólogo junto, Aí faz que aquela... você tem que ser multicoisas. Faz um relatório psicológico ali, né, com um testezinho e daí propõe. Ó, mas então a gente já tem um link aqui para entrar no próximo item aqui. Aceitar sem críticas as solicitações do cliente conduz apenas ao kit sentimentalista. O kit, que é aquele, né, o brega, né, é o... Mas é pelo popular, assim. Eu uso como exemplo clássico o pinguim de geladeira, né? pinguim de geladeira. Que eu tenho 2, inclusive. Que não estão em cima da geladeira. Eu tenho 2 também. Você também tem 2? Olha a galera kit aqui, hein? Não, mas eu entendi. Tipo, você também... O cara fala assim, ó, você tem que entender, refletir, você vai criar um lar pra pessoa baseado no que ele quer, mas se você não fizer críticas a isso e reanalisar quais são os conceitos por trás disso, como o Kazu falou, né? A ressignificação daquilo. A ressignificação. Você pode só chegar a um resultado, tipo, tipo, lembrancinhas... preguinhas, não sei, entendeu? Que a pessoa também não vai ficar feliz, porque a harmonia espacial, visual, ela é importante, né? Não é simplesmente só jogar um pôster na parede. Porque assim, você é o especialista, né? É. Ele tá te contratando, assim, tô jogando todas as referências, coisas que eu gosto, que eu tenho. Agora, como você vai equalizar tudo isso, cabe ao arquiteto. O Kazu deu um bom exemplo na biblioteca lá, né? Mas eu acho que é isso mesmo, você tem que pegar as entrelinhas, né? Aquele exemplo que o teu cliente está te dando é só um exemplo. Ele está querendo, no fim das contas, que você transmita no teu projeto uma ideia maior. Agora, não sei se está relacionado com isso ou não, mas sabe quando você faz um pulo, assim, você fala, tá, peguei isso, recebeu um monte de referência, você vai com outra coisa e você vai com aquele cagaço, assim. Não, eu, tipo, comprei essa ideia, eu vou com ela, mas pode dar errado. O cliente pode cagar pra tua ideia, você tá falando? Tipo, sei lá, você foi nessa. Não, tô ressignificando geral aqui. O cara falou, o cara falou o seguinte, eu ouvi o arquipapo. Pinta essa parede de verde, tá? Aí você fala, não vou pintar de verde. Eu vou fazer um jardim vertical. Boa, olha, Gabriel. E daí você vai lá e o cara fala, eu odeio cuidar de planta, seu idiota, eu só mandei você pintar essa porra de verde. Você entendeu? O cara vai ser um mal educado se ele falar dessa forma. Mas eu não gostaria de ter ele como cliente. Mas então, às vezes você faz isso, eu não lembro. Eu devo ter já me mandado mal nessa alguma vez, mas agora eu não lembro, né? Por que eu vou ficar me falando mal de mim mesmo? Tem coisas que a gente esquece, Renata. Se perdoa. Mas às vezes você encara uma proposta dessa, assim, você fala, não, acho que eu entendi, eu acho que eu vou nessa linha, eu acho que é outra pegada. E muitas vezes não emplaca, né? Eu adoto uma técnica, eu acho que eu já devo ter falado, li num livro isso, não é minha, mas eu passei a adotar, que é o quê? O cliente chegou com a demanda, você veio e fez. Assim, eu vou apresentar, se eu quero apresentar uma ideia diferentona, reinterpretar o que o cara tá me falando. A primeira ideia, eu vou apresentar para ele, basicamente o que ele me pediu. E aí eu falo assim, olha, dentro daquilo que a gente conversou, você me pediu isso, esse programa, essas referências, blá, blá, blá. Procurei montar isso aqui dentro, beleza, isso aqui que a gente conversou. Que era a tua ideia inicial. A partir disso, eu vi que a gente poderia fazer algumas melhorias. Então, se a gente mudar um pouco o layout, mudar um pouco, né, que seja uma casa, uma orientação solar, uma relação com o vizinho, trazer um outro elemento mais bacana, enfim. E aí, trago uma outra opção. Então você leva uma solução duas opções alternativa. lá. Então, nessas primeiras reuniões, normalmente eu levo duas opções. O que eu tinha lido num livro, inclusive, que é do argentino lá, o Rodolfo Livingston, é Cirurgia de Casas. E ele fala assim, quando você apresenta, o cliente quer ver a ideia que ele falou. Tá? Isso é verdade. Então, você tem que fazer aquilo que ele pediu.
E ao mesmo tempo, como você é um especialista, né, e ele vai dar ouvidos a isso, ele vai entender que existem melhorias necessárias. E aí, o que o Rodolfo Livingston fala é que, a partir desse momento, o cliente compra a ideia daquilo que está sendo feito, no sentido de que ele também participa da produção. Cara, isso é muito importante. Né? Não é um projeto de arquitetura assim. imposto, jogado para ele. Toma essa Farnsworth. Né? Não. Ele tem que se sentir parte daquilo. Ele tem que sentir que tem algumas ideias dele lá e tudo mais. Mas sabe que eu vou falar que eu concordo parcialmente, porque dependendo do cliente, claro que eu entendo, acho que você tem que respeitar a intenção do cliente, né? E eu acho que isso sempre vai se refletir. Como você vai resolver isso faz parte da nossa solução. Mas dependendo da situação, múltiplas opções são complicadas. Sim, não, com certeza. Complicadíssimas até. Sabe, tipo, tem situações que você não dá, você tem que ir com um negócio e daí, a partir daquele negócio, talvez fazer pequenas modificações. Porque, às vezes, quando você vê, você tá dando 10 opções. Não faça isso. Não faça isso. Não, é sério, eu já passei por isso, é a pior coisa. Você não para de fazer isso tudo. Você é um especialista, você pode não ter certeza, mas leve, leve no máximo 2 opções. É A ou B. As que você testou, você pode testar 300, mas você vai levar 2, no máximo. É porque realmente, às vezes, você não sai do lugar, assim. Principalmente em casos que a decisão é múltipla, assim, você está trabalhando não com... É que para casa não vai ser esse caso, mas quando não é só um casal, mas você está trabalhando com várias pessoas tomando decisão, vários tomadores de decisão, você não sai do lugar, porque daí cada um enxerga de um jeito e... Um gosta de um, outro gosta do outro. Eu já fiz isso também, de levar 2 opções, eu não faço mais. Eu levo 2 opções de coisas pontuais, assim, sabe? Mas o conceito mesmo é um só. Agora, a questão do cara ser ativo, né, na concepção do projeto ali, ser participativo, isso faz todo sentido. Inclusive, teve um cara chamado Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Vamos lá, Gabriel, olha aí. Olha, pega essa bibliografia aí. Clássicos. E ele escreveu o seguinte, ele falou que o seu inimigo, você tem que manter o seu inimigo do seu lado o tempo inteiro. Nossa, mas que terrível você ter esse Não tô falando que o teu cliente é o seu inimigo. Muito pelo contrário. Mas ele pode vir a ser. Olha a relação do Gabriel com os clientes. Pessoal, alerta. Meus clientes são barra mesmo. Tem que contar. Mas assim, não que o cliente, assim, falando sério, não que o cliente seja o seu inimigo, mas o seu cliente... Ele é um cara que você não pode se distanciar. Você tem realmente que manter ele ali do teu lado, tem que fazer com que ele seja participativo e tudo, porque se ele se distanciar, ele não vai te entender a sua proposta, não vai ver valor nas suas ideias e vai ficar insatisfeito em te pagar. Porque assim, são sutilezas, né? Cada cliente é um cliente, cada projeto é um projeto, cada maneira que você vai encarar é uma, mas quais são esses elementos que trazem o cliente para perto de você? E aí que é uma coisa que você precisa estar atento, porque isso vai te ajudar muito a propor coisas que você mesmo acha interessante. Quando você impõe uma ideia, as pessoas normalmente, qualquer mudança, as pessoas têm uma rejeição inicial. Então... Como é que eu faço para que suavemente a pessoa vá entendendo um pouco aquela ideia? Você apresenta, a melhor casa do mundo é a Vila Savoie. Pô, os caras olham, o cliente olha e fala, pô, mas isso aqui é uma caixa de sapato branca, coisa horrível. Não é? Então, assim, como é que você introduz uma casa dessa? Né? Que você queira fazer sem telhado, por exemplo. Enfim, qual seja o seu desejo de ego arquitetônico. Mas... A arquitetura é uma forma artística que serve às funções práticas e utilitárias comuns. No entanto, a arquitetura não surge simplesmente das realidades do uso e do útil. Ela emerge de imagens mentais exteriores ao âmbito da utilidade. Gabriel, foi difícil de acompanhar. Vamos lá. Vou separar em partes aqui. Vamos lá. Mesmo porque são 10 da noite. Fatia esse monstro aí. A arquitetura é uma forma artística. Ok. Ok, todo mundo concorda? Sim. Tá. Mas que serve às funções práticas e utilitárias comuns. Ou seja, é diferente de um quadro, por exemplo... Não serve pra nada. Nossa, não. Olha o que você tá falando, cara, Gabriel. Eu não falei nada. Gabriel, presta atenção no que você tá falando. Meu Deus, galera, eu falei um quadro. A Renata completou com esse absurdo aí. Mas é que foi a deixa, né? A arquitetura tem função prática e utilitária, né? Agora, tipo, um quadro.
Exato, o quadro não tem uma função prática utilitária. O quadro tem uma Observar, Não. harmonizar, representar um movimento artístico. Exato, o quadro tem uma função muito mais metafísica, de relacionada ao questionamento ou à abstração do que exatamente é uma função prática. Não, eu A acho- arquitetura é uma das poucas, ou talvez a única arte, que realmente ela tem uma função prática do uso cotidiano, dia a dia. Gostei do você puxou a sardinha pro lado da arquitetura. Então, Não, você e me ganhou assim, com metafísico. o cara apelou aí. Então, forma e função. Forma e função. Né? A arquitetura é uma forma artística, tá? Então ela tem a sua função estética e função. Funcional. Função de funcional. De, tipo, abrigar. Isso aí. Só que, no entanto, Kazu, Tá. a arquitetura ela não surge simplesmente das realidades do uso e do útil. Ou seja, ela não é só a função. Tá. Ela não emerge puramente da função. Ela emerge também de imagens mentais exteriores ao âmbito da utilidade. Ou seja, Caralho. ela emerge tanto das funções utilitárias que precisa ter lá dentro da arquitetura, quanto também âmbitos externos, âmbitos artísticos, de expressões artísticas que o arquiteto quer passar, ou de funções estéticas que a casa deve ter. Claro, né? Porque você vê como a gente quer bastante coisa na vida, né? A gente quer ficar quentinho, ficar confortável e ficar num lugar agradável, né? Esteticamente no fundo, interessante. o que ele está falando aqui é o seguinte: não tem essa de forma segue a função, nem função segue a forma. É A tudo- arquitetura, ela emerge de duas vertentes. Simultâneas. Duas vertentes simultâneas. A parte artística, que nela se inclui a forma, mas também outras questões, e a questão funcional também. E uma boa arquitetura ela tem que unir essas duas coisas. É isso que o Johanny está falando aqui. Assim, o que eu também viajei aqui, que ela emerge de imagens mentais exteriores, né, ao âmbito da utilidade. Então, também existe dentro do imaginário de cada um, né, um pouco o que é um bom lugar para se morar, um bom lugar para se trabalhar, um bom lugar para se entreter. E volta naquela questão do cultural, né? Então, exatamente. E assim, essas imagens, essas relações culturais que a gente tem com a cidade, com os edifícios e tal, vai muito além de pensar um prédio, né? De ser apenas funcional, de ser esteticamente belo. Acho que são também questões psicológicas que estão envolvidas nisso, principalmente do entendimento do ser humano, né? De como que vai melhorar ou piorar o comportamento desse indivíduo dentro dos edifícios. E aquilo que ele tem no próprio imaginário. Teve um outro livro que a gente já citou aqui também, que falava sobre quando cada um de nós olha para um edifício e cada um tem uma reação diferente, depende muito da bagagem de cada um, né? Sim. Então, como que aquele edifício me impacta, né? Eu já conhecia ele, eu já morei nele, eu já deixei de morar nele, né? Isso, nesse aspecto, é igual às outras artes, né? Como você Sim, com né, certeza. encara uma obra artística, puramente artística, tem totalmente a ver com o seu histórico ali, né, de vida. Total. Posso me permitir aqui citar um exemplo? Você falou Claro. de obra de arte, eu fui recentemente lá no MON, tava tendo uma exposição do chinês, o Wei Wei. Vai. Vai. Que se tiver aí rodando na tua cidade, vá. É muito legal. Vai. Cara, que cuzão. E foi muito legal porque eu fiz uma visitação guiada, né? E aí tinham lá, digamos assim, um exemplo que eu achei muito legal foi... Tinha um grande painel, assim, com vários desenhos, assim, né? E representações de... Como se fossem pessoas fugindo, pessoas em campos de refugiados, pessoas saindo, enfim, grupos de pessoas, assim, só que um painel, digamos, de 10 metros de largura e aquilo representando um monte de pessoas, assim. E aí a gente parou na frente daquele painel e a instrutora ali que estava conduzindo falou, né, quero que vocês só apenas reflitam, dê uma olhada, veja como é que isso impacta vocês. E aí cada um deu uma pirada, né, e tal. E aí depois ela voltou e falou, então vamos externalizar isso que vocês estão vendo, né? Aí falou, qual que é a primeira impressão que vocês têm? É um painel enorme, né? Muito grande. Um painel gigantesco. Daí outras pessoas falam, olha, são pessoas que aparentemente estão fugindo, né? São refugiados, né? Aparentemente uma questão aí de deslocamentos, né, humanos, enfim. Cada um foi apresentando alguns argumentos, né?
E aí, dentro daquilo, você fala, porra, né? Como é que é uma questão contemporânea que está acontecendo hoje, né? As pessoas ali fugindo, às vezes, do norte da África para entrar na Europa, ou inclusive, ou até mesmo os haitianos que vieram para o Brasil, os venezuelanos. Então, essas migrações que acontecem o tempo inteiro, né? E, nossa, que coisa terrível, né? Como isso impacta, cenas muito fortes de crianças, de coisas, dos Estados Unidos também impedindo. Então, é uma coisa tão contemporânea, né? E aí ela faz um questionamento e fala assim, e como é que cada um de nós veio parar no Brasil? Né? Aí você assim, caralho, né? Quer dizer, grande parte da população também eram refugiados. Vou fugindo da guerra, sei lá, Fugindo né? da guerra, fugindo de fomes, fugindo de várias Não, eu achei que você me coisas. falar, não, na verdade isso aqui foi feito bem antes. Não tem nada a ver com isso. É que isso aqui são formigas. Sei, né? Pode ser também. Mas assim, aquilo foi tão, né, impactante. Falei, pô, realmente, né? Nós também somos isso, né? Os nossos antepassados também eram refugiados, que de alguma maneira tiveram uma oportunidade, né? E esses campos de concentração, né? Que coisas insalubres, onde as pessoas não têm condições, né? Não tem, enfim, as casas são precárias e tal. E quando a gente olha para as favelas, né? O quão diferente é de um campo de refugiado? Tá aqui do lado, Tá né? aqui do lado. E a gente, caralho, né? Então, assim, o artista fez aquilo e a intenção que ele tinha, ele tem a dele. Mas cada um de nós vai trazendo elementos e uma carga histórica, emocional para aquilo e dá um valor, né? Então, enfim, eu achei. E isso também a gente transmite para arquitetura, né? Outro questionamento que eu ia fazer era o seguinte: em que momento que nós, como seres humanos, Homo sapiens, a gente transformou a nossa casa num lar? Olha só. Acho que sempre foi, né? Sempre foi, uma caverna, assim, era o lar. Sim, quando você A começa a gente pintar foi a pra parede, caverna. começa a pintar a parede, você começa a identificar a tua história ali. Já é... Já tá trazendo elementos Partir- de pertencimento. Exatamente. Quando deixamos de ser nômades, acho Na que a primeira caverna que a gente parou, a gente já gente começou a trazer coisa. Eu acho que sim. virando acumuladores. Puxou uns matinhos a mais aí pra ficar mais confortável. Pois é, deu uma pequena varrida, né? Tem outra Tiramos coisa. aquela poeira, os bichos que estavam lá. Afofou. Afofamos, fizemos uma fogueirinha para aquecer e começamos a pintar a parede. Casinha. Porque tem outra coisa também, tem uma questão mais pessoal ainda, que é uma questão de cheiro. O ser humano solta cheiro. Que isso, Gabriel? É verdade. Uns mais cheirosos e Uns outros... mais cheirosos, outros mais fedidos, assim. Oz indireta do Gabriel. Cara, eu vou tomar banho, calma. Não, mas assim, tipo, é o cheiro da comida que eles costumam comer, da comida que eles costumam preparar, Da carne que fica apodrecendo lá na caverna. Né? do cocô do neném, mas, tipo, é natural, assim, sabe? Você chega na casa de uma pessoa, tipo, sei lá, o tecido tem um cheiro, como eu falei, a comida tem um cheiro. Às vezes O animal de estimação. Às vezes o animal de estimação tem um fedor lá. Gabriel não gosta de O cachorro. Gabriel não é dos animais, né? Pô, eu gosto de cachorro, galera. Longe, vai. Então, tipo assim, mesmo quando a gente foi lá pra caverna, o cara foi lá pra caverna, mesmo o cara não tenha trazido nada, a partir do momento que ele deixou de ser nômade, o cara começou a ocupar aquela caverna começou a ficar com o cheiro dele, quando ele entra na caverna, ele sente que aquele é o lugar dele. Caraca. E aí começou a arquitetura, então. E tem Ah, outras a discussão questões- da arquitetura é outra parada também, né? Hã? A discussão da arquitetura, quando... Quando começa a arquitetura? Eu gostei dessa aí, começou aí. Questões até, tipo, auditivas. E até o Johanny fala isso no livro. Eu, por exemplo, aqui sempre morei aqui em Curitiba. E assim, é normal, assim, quem mora em cidade, ouvir som de ambulância, som do lixeiro, som do ônibus. E se você escuta um som desses, quando você está quase dormindo, você escuta um som desses, ele não necessariamente te acorda. Não. Às vezes é o contrário. Às vezes o som do lixeiro, ele te dá um certo conforto de você sentir que você tá na cidade, que é aquele ambiente que você conhece, que aquilo te dá também um sentimento de lar. Então, tipo, não é quando que o ser humano virou lar, quando o ser humano criou o lar, né? A partir do momento que ele deixou de ser nômade, ficou sedentário lá, todos esses estímulos externos, eles fizeram parte daquele lugar onde ele está acostumado a viver. Bonito isso aí. Caralho, hein, Gabriel? Acho que depois dessa não tem mais nada pra Drop the acrescentar. mic. Muito bem, muito bem. Que homem Cara, das hoje cavernas. eu tô...
Eu espero, depois que passa o lixeiro, eu espero ouvir um latido, sabia até hoje. É mesmo? Ela acabou E eles lá. assobiam bem, né? Porque eu... Cara, não, você tem que saber assobiar pra ser... É o primeiro requisito. É que eu tinha um cachorro que latia com o lixeiro toda noite. Toda E ele não noite. late mais? Não, ele morreu. Morreu, né? A Lola. Puta que o pariu, velho. Vai terminar o episódio assim? Não, vamos colocar mais um aqui, então. só A melhor pra- cachorrinha que o mundo já viu. A Lola. Querem mais um? Solta. Só mais um. A arquitetura humaniza o mundo ao conferir-lhe uma medida e um horizonte humanos. Isso vale pra arranha-céu? Acho que talvez o arranha-céu atrapalhe. Não é porque... Não, vai o skyline daí. É. Horizonte. Porque isso aí é tudo uma relação de escala humana que ele tá falando aí, né? Sim, Tipo, sim, é. tô dando um... Vai daqui até ali, tem essa altura, É verdade. dessas relações, né? Das dimensões que a gente precisa, né? Pra nos referenciarmos. Pois é, né? E o Renato colocou uma coisa aqui. A escala agora é outra, né? Eu acho que engraçado que esse Antes negócio... era o assim- quê? Ah, o tamanho daquela árvore. É isso que você tá falando? É, que tipo, por exemplo, na cidade, né? Quadra. Todo mundo tem esse referencial. Talvez você mora em Brasília, não. Mas, em geral, todo mundo tem esse Um referencial abraço, de quadra. Brasília. Não, porque daí é super quadra, né? Tipo, mas essa medida, assim, qual que é a distância? Super quadra. Ativar, vai. Tipo, vou na padaria. Mas onde que é? 3 quadras. É uma coisa que você fala pra qualquer um. Por mais que as quadras tenham os mais variados tamanhos. Mas você em geral, sabe, Só é. pra que a pessoa vá longe de você. Mas sei lá, uma quadra, beleza, né? 100 metros ali, sabe? Tipo, você... É uma relação que vai te dando uma escala humana. A arquitetura vai propiciando isso, né? Proporcionando isso pra você ter essas relações. Tipo, tirando se você é milionário, mora numa casa gigantesca, uma casa ali, normal, tal. É. Tipo, são relações que são conhecidas. E daí tem... Mas a arquitetura também pode explodir essa escala, né? E te zoar tudo, dependendo do desenho urbano, dependendo da arquitetura. E por isso, sempre coloca o bonequinho do lado no corte lá. Dê escala para suas mano. coisas, é isso? Dê escala para suas coisas. No desenho a gente põe E dê escala dos projetos às pessoas também. Tá Sabe o que entendendo? dá pra fazer? Dá pra você Não, desenhar no chão. Como é que Caralho, puta ideia. como é que vai ser? Você não sabe como é que vai ser a tua casa? Vamos uma medir no planta chão. escala 1 para 1. contrate. Uma planta escala 1 para 1. Dogville. Fica a dica. Fechou, galera? É isso? Então tá bom. Então, lembrando, o livro Habitar está à venda no site da editora Gustavo Gili. Com 20% de desconto com o cupom ARQUIPAPO. Exatamente, assim como vários outros exemplares também. Mas você pode ter sorte. Ah, é verdade. Então, antes de comprar, Vê se você não ganhou. se liga no sorteio aí. Isso aí. Então, confira no Instagram que a gente vai seguir todas as regras lá. E Boa sorte a todos. beleza, galera? Beijo. Valeu. Falou. Obrigado. Então, queria falar aqui da Daiane, que deixou um comentário com a gente lá no site, lá no nosso blog, que ela tava falando lá. Amei o podcast, parabéns pelos temas e pela maneira descontraída que abordam os assuntos. Me sinto sentada ao lado de vocês, ouvindo a conversa, e é muito imersiva. É quase um Black Mirror. Ela falou aqui, sou designer de interiores, estou curtindo muito ouvir vocês durante o trabalho. Me ajuda a me concentrar e não procrastinar tanto, que às vezes ainda rola. Olha aí, ó. Está acrescentando muito no meu conhecimento, amo conhecer um pouco sobre o olhar dos arquitetos e como a arquitetura passa a ser integrada nas nossas rotinas, né? Gostaria de sugerir um tema sobre arquitetos ou obras de outros países da América do Sul, como Paraguai, Argentina, Uruguai. Conhecer um pouco da cultura e da história que nos rodeia. Às vezes seria bom um roteiro de visita que fica mais ao nosso alcance. A gente já fez de Buenos Aires e de Santiago, Sim. né? Mas realmente um apanhado mais geral, assim, não foi uma coisa muito específica. Do Uruguai a gente ainda não fez nada, então realmente às vezes é bom pegar um... Não, mas dá pra fazer realmente esses países que estão mais próximos da gente. A gente, enfim, conhece até muito pouco, né? Eu acho que é parte importante a gente fazer essa pesquisa. Fica aí, a dica, valeu. E depois ela mandou em outro post, que ela falou o seguinte, do Essências, do Johanny, ela falou o seguinte, que eu mencionei um podcast que eles estavam falando de geografia íntima ou individual, e ela achou interessante. Foi no This American Life, que é um podcast americano, e são temas variados. Eu confesso que eu não consegui achar qual episódio exatamente foi, mas com certeza deve ter sido entre esses últimos 10 ou 20 episódios Tá deles. fácil procurar, eles têm 600. Eu vou tentar achar, mas é no This American Life. Legal. André Rigucci.
Comecei a escutar fazem umas 2 semanas. Vocês são bem descontraídos e hilários. Às vezes, rio junto dentro do trem indo pro trabalho e pareço um louco rindo sozinho. Perigoso, perigoso. Mas Já- efeitos colaterais. Refeições laterais. Já me sinto sentado numa cadeira ao lado de vocês trocando aquela ideia maneira. Boa. Legal. E eu, como um produtor de conteúdo de arquitetura, escritor no... olha só, ele é escritor num blog de arquitetura também, aqui, ó. O Architectonics. Boa, olha aí, ó. Sei a treta que é produzir conteúdo bom e relevante e antenado atual. É foda, meu. Puta, treta pra caralho, mas é legal. Vocês cumprem bem esse papel com leveza e descontração. E claro, conhecimento e pesquisa e dedicação envolvidos. Tem coração. Ah. E isso fica claro nos bate-papos. Eu acho massa o sotaque que vocês dizem que não tem. Então fica aí a dica. O Architectonics. Arc com K. Tá. Tectonics com X no final. Beleza. Valeu, André. Ó, vou ler aqui uma mensagem do Rafael Thiago Rosa. Olá, Renata, Gabriel e Cazu. Sou super fã de vocês. Estou ouvindo o podcast 89, Conforto Ambiental. Porra, fantástico. Puta episódio. Se você não ouviu, largue tudo e vai ouvir. Sobre os softwares que vocês comentaram. Ah, que foi a notícia que a gente falou no episódio. Mas vamos lá, ó. Eu trabalho com AutoCAD Civil 3D. E aí, Caramba, esclarece a vida pra gente, por favor. O cara, na verdade, aqui, o Rafael aqui tá dando uma atualizada em vocês aí, seus dinossauros. Então, o AutoCAD Civil 3D, ele é voltado para infraestrutura, rodovias, drenagem. É um software BIM. Não quer dizer que é 3D, que é utilizado para modelar em 3D. O nome meio que confunde. Entendeu? Então é isso aí, só que para grandes estruturas, pelo jeito. O Blender, nossa, que o cara mandou todos aqui. Mas é Autodesk, né? AutoCAD 3D? Deve ser. O Blender é um software gratuito que existe desde o 3D Max, uma opção para quem não queria comprar o da Autodesk na época. O Twinmotion é um concorrente do Lumion, que foi comprado pela UE4, que é Unreal Engine. Vocês já viram isso em jogos de videogame. Tá. Então é isso, cara, né? Ele mandou isso aqui, ó. Abraços e parabéns pelo Arquipapo. Porra, legal, cara, porque a gente leu ali a notícia e a gente não conhecia a maioria ali, né? Dos softwares mais utilizados. Exatamente. Legal, cara. Túlio. Olá, bom dia, meu nome é Túlio, sou professor do curso de arquitetura da Unesa, Professor? no Rio de Janeiro. Que é isso, Adorei moleque? o podcast, entrei numa onda de aumentar minhas fontes de informação e os podcasts têm sido um grande amigo nessa missão. Porra, melhor jeito. Principalmente no translado maluco do dia a dia entre o escritório, eventos e os 3 campi que dou aula. Porra, foda, né? Caraca, hein? Fiquei muito feliz quando há uns 3 dias atrás achei o de vocês e o que me chamou a atenção foi o episódio de conforto ambiental. Olha lá. Explicando. Cara, um abraço pra Tiziana. Cara, sério. Muito apavorou, obrigado. Tiziana. exatamente. Inclusive, Tiziana, você vai ter que voltar aqui depois ou a gente vai gravar com você lá em Israel porque vai ter mais episódio. Tem que ter, cara. Explicando, minha cadeira principal é a de arquitetura bioclimática e lidar com conforto é base para quase todos os dias da faculdade. Agora, colocar esses moleques para estudar, aí o bicho pega. Aí que é o Pesado. desafio, né? Mas já saibam que vou recomendar para essa criançada. Olha lá. E sim, é possível colocar podcast, mais especificamente um episódio, como referência. Como referência. Ah, olha aí. Claro que não bibliográfica. Sim, mas é como referência. Olha, que sensacional isso. Referência a um podcast. Então façam isso, gente. Gabriel falou aos 2 minutos e 13. Uma grande bobagem. Gostei muito da linguagem jovem, descontraída e despojada, por vezes quase jocosa. Obrigado pelo jocosa. Que os estudantes aí tanto precisam. Aproveito para recomendar alguns assuntos. Olha só. Manda lá, papel e caneta. Vamos esconder aqui, porque... Sério? São assuntos dos bons. Beleza. Valeu, Túlio. Um grande abraço. Obrigado, hein? Porra, Túlio, muito obrigado. Cara, é aquilo que a gente sempre fala. Quando vem de um professor, a gente se enche de moral aqui, né? O Vinícius Aleixo, ele mandou aqui pra gente. Olá, galera do Arquipapo. Aqui quem fala é o Vinícius, que pediu a bibliografia do episódio de conforto ambiental. A propósito... Mandamos, inclusive, pra ele. Reitero que esse episódio foi muito, muito, muito bom. Um dos que eu mais gostei. A área de conforto sempre me cativou e dei sorte de ser monitor dessa disciplina aqui na Universidade Federal Fluminense, com um grande professor da nossa escola. Espero poder fazer um bom uso desse material que vocês gentilmente se prestaram a enviar. Grande abraço e parabéns pelo trabalho. E tem mais uma mensagem aqui, é do Felipe Mendes. Olá, pessoas que não conheço, mas já considero de casa. Casa e lar, né?
o link com o episódio aí. Me chamo Felipe Mendes, ouço vocês desde o início e ainda não houve um episódio que não me fosse interessante. Parabéns pela escolha dos temas. Sou formado em arquitetura desde 2011 pela FAU da UFRJ e tenho trabalhado na área desde então. Na sua maioria com o desenvolvimento do projeto executivo e detalhamento, apoio à obra e gerenciamento de projetos. Mas uma coisa que sempre me acompanhou até aqui foi a paixão por novas tecnologias e me frustrava um pouco não ter trabalhado em algumas empresas que se mantivessem antenada com o que estava sendo feito. Em 2014, eu usava o CAD 2006, enquanto trabalhava num escritório grande no Rio de Janeiro. Uma defasagem aí de versão. Me mudei para a Alemanha em 2017 e achei que fosse encontrar um cenário mais avançado. Ledo engano. Só empresas grandes estão projetando com o BIM. O programa que está vencendo aqui na Bavária, a batalha de quem será o BIM dominante, é o Allplan. Caramba. Que é um outro, que a gente nem sabia que existia. Que nunca tinha ouvido falar antes de morar aqui. E os alemães, pelo menos o que eu tive contato, não são muito pró-tecnologia, em termos de software. A gente acha que lá fora os caras estão voando, né? Então, genial essa parte dos softwares. Inclusive, também tinha esses tempos a gente compartilhou lá no grupo do Facebook um link que a Escola da Cidade disponibilizou com aula sobre os arquitetos japoneses e tal. E uma dessas palestras falava dessas visitas que um dos sócios da FGMF fez lá nos escritórios japoneses. E ele falou isso também, assim, que o uso de softwares e BIMs lá nos escritórios japoneses não tá rolando, assim, do jeito que a gente acha, sabe? É muito trabalho à mão, maquete, AutoCAD, assim. Então, enfim. Mas fica aí, você tem que fazer BIM. E aí o Felipe também mandou aqui, ó, que ele tá com um projeto de pensar uma maneira aí de ensinar alguns estudantes ou recém-formados aí. Felipe, depois você manda pra gente com mais detalhes aí, que a gente achou bem bacana e tal. Você mandou um diagrama ali, depois a gente conversa melhor. Beleza? Beleza. Então tá. Obrigada. Como é que faz pra galera encontrar contato com a gente? Tem várias maneiras de falar com o Arquipapo. No Instagram, @Arquipapo, Facebook, @Arquipapo, grupo fechado do Facebook. Grupo fechado no Facebook. Se você ainda não entrou, está perdendo tempo. Vai lá. E-mail, contato@arquipapo.com.br. Tem também o nosso blog, www.arquipapo.com.br. Valeu? Um beijo. Valeu. Um abraço. Tchau, Falou. tchau. Escura a carona que eu peguei pra sair do Todo mundo roubando bordão hoje. Vamos lá. Vamos lá então, né, galera? Só o Gabriel que não vai que tá puto. dia das crianças no dia de Natal. É todo Coitado do Photoshop, como se eu soubesse usar o O cara Photoshop. O Renato flipou aqui. Não, no pente, né? É verdade. pra chegar. Um abraço. Ela já pra recebeu Yale. medalha de honra do AI em Devendo uma 2019. grana, filha da puta. Cadê meu diploma? Acontece, é sempre a